Bem-vindos à nossa aula de número 231, a primeira aula da parte 6 do livro, né? Parte 6 que trata da intervenção no mercado. E, sem muita delonga, parte 6, a intervenção no mercado. Primeiro capítulo da parte 6, o governo e o mercado. Então, o capítulo como um todo é para tratar dessas duas coisas, governo e mercado. Item 1 deste capítulo, a ideia de um terceiro sistema. Pois bem, vamos compartilhar e fazer a leitura a partir do PDF. Parte 6 do livro, a intervenção no mercado. Capítulo 27, o governo e o mercado. E o item 1, para se explicar o governo e o mercado, é a hipótese de poder existir um terceiro sistema. Seria isso. A distinção entre propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado ou capitalismo, chame como quiser, e propriedade pública dos meios de produção, socialismo, comunismo ou planejamento central, chame como quiser, equivale a aqueles professor de história. Não, socialismo não é comunismo. Obviamente, para algumas pessoas, isso aqui pode não ser uma capa verde, pode ser uma capa mescla de verde oliva com, mas que no fim do dia é verde, né? Ou é uma tonalidade de verde. A dialética hegeliana justamente cria essas bobagens para a gente ficar desfocando do principal. Mas tudo bem. A distinção entre propriedade privada dos meios de produção. Então, vamos usar a definição irretocável. E propriedade pública dos meios de produção é bastante nítida, certo? Não tem como a gente ter dúvidas do que é capitalismo e do que é coletivismo. Quando não existe a propriedade, né? Pois bem, cada um desses dois sistemas de organização econômica da sociedade pode ser descrito e definido de maneira precisa e sem ambiguidades. Ok. Um tem a propriedade privada dos meios de produção e o outro detém a propriedade pública dos meios de produção. Não podem jamais ser confundidos um com o outro. Não podem ser misturados ou combinados. Não podem transitar gradualmente de um para o outro. São mutuamente incompatíveis. Um fator de produção ou é de propriedade privada ou pública. Se no contexto de um sistema de cooperação social, alguns meios de produção são de propriedade pública, enquanto os demais são controlados por entidades privadas, isto não configura um sistema misto, combinando socialismo e propriedade privada. Então, vamos ver que uma afirmação forte dessa, né, ah, se faz necessário olhar com a devida atenção. O sistema continua sendo uma sociedade de mercado, enquanto o setor socializado não se tornar inteiramente separado do setor não socializado, passando a ter uma existência estritamente autárquica. Então, o sistema continua sendo uma sociedade de mercado, enquanto o setor socializado não se tornar inteiramente separado do setor não socializado, perdão. Então, o sistema continua sendo uma sociedade de mercado, enquanto o setor socializado não se tornar inteiramente separado do setor não socializado, passando a ter uma existência estritamente autárquica. Veja bem, a Petrobras, como agora não, né?
vai ter muita discussão se ações e de quem. Faz de conta que ela fosse inteiramente do Estado. O setor de petróleo, como era lá antigamente. Ninguém pode fazer nada. Só a Petrobras pode. Ora, enquanto todo o setor de petróleo fosse estritamente estritamente autárquico, ou seja, desde a captação do petróleo, a aquisição do petróleo no exterior, refino, todos os produtos do petróleo, os postos de gasolina, tudo, não dependesse nada do setor não socializado, ok? Então, olha aqui, ó. Continuamos numa sociedade de mercado enquanto o setor socializado, petróleo, não se tornar inteiramente separado do setor não socializado. Então, naquele tempo, nós tínhamos aquele setor como algo diferente. Não era exatamente, nós não vivíamos exatamente num conceito de economia de mercado. A partir do momento em que esse setor vende para postos, vende para. Então, nós estamos dizendo que ele não está inteiramente separado do setor socializado, não socializado, passando a ter uma existência estritamente autárquica. Então, o setor do petróleo houve um momento em que era estritamente autárquico, então era um setor totalmente socializado. A Petrobras hoje não é um setor totalmente socializado, porque ela precisa vender para algumas companhias, ela precisa de uma série de fatores que tem o mercado ali atuando. Nesse último caso, estaríamos diante de dois sistemas que coexistem independentemente, lado a lado, um capitalista e outro socialista. Empresas estatais funcionando num sistema no qual existam empresas privadas e um mercado, assim como países socialistas que trocam bens e serviços com países não socialistas, estão integrados num sistema de economia de mercado. Estão sujeitos à lei do mercado e têm a possibilidade de recorrer ao cálculo econômico. Olha que coisa importante aqui, porque aqui nós vamos entender a tese das organizações das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, né, de como transformar o mundo pouco a pouco em socialismo, mantendo o mercado. Ou seja, depois do capítulo que encerra o socialismo, né, apresentando os últimos três tipos, a ideia dos socialistas foi justamente o quê? Mantemos o mundo fazendo trocas em sistemas socialistas intra-países. Mais ainda, uns mais capitalistas, uns menos, uns mais socialistas, uns menos, de tal forma que a gente possa ir medindo qualquer problema que disso ocorra. Olha aonde que vai a cabeça desses caras. Então, empresas estatais funcionando num sistema no qual existem empresas privadas e um mercado. Assim como países socialistas que trocam bens e serviços com países não socialistas. Estão integrados num sistema de economia de mercado. Estão sujeitos à lei do mercado e têm possibilidade de recorrer ao cálculo econômico. Se quisermos considerar a ideia de colocar lado a lado com esses sistemas, ou entre eles, um terceiro sistema de cooperação humana, sob o signo da divisão do trabalho, teremos que partir da noção de economia de mercado e não da noção de socialismo. A noção de socialismo, com seu monismo e centralismo rígidos, em que uma só vontade tem o poder de escolher e agir, não dá margem a qualquer tipo de compromisso ou concessão. Não é um sistema passível de ajustes ou alterações. Mas o mesmo não ocorre em relação à economia de mercado. Lembra? A gente resolve pagar a polícia e conviver com bandidagem, desde que isso esteja numa margem, continua a economia de mercado. Tem um pouco de socialismo, né? Umas empresas estatais, regras, alguém. Ainda existe economia de mercado. Neste sistema,
A coexistência do mercado com o poder de coerção e compulsão do governo dá margem a diversas possibilidades. Seria realmente necessário ou conveniente, perguntam-se as pessoas, que o governo se mantenha à distância do mercado? Não seria uma tarefa do governo interferir e corrigir o funcionamento do mercado? Será que não há outra alternativa além de capitalismo ou socialismo? Essa, os isentões, que são 99% da humanidade, amam essa, né? Será que não existem outros sistemas viáveis de organização social que não sejam nem o comunismo e nem a pura economia de mercado? Vamos ver onde tudo isso deságua, né? Como resposta a essas questões, foram arquitetadas diversas terceiras soluções que, segundo seus criadores, estariam tão distantes do socialismo como do capitalismo. Alegam esses autores que tais sistemas não são socialistas porque preservam a propriedade privada dos meios de produção e que não são capitalistas porque eliminam as deficiências da economia de mercado. O grande problema, bom, o primeiro grande problema disso é isso aqui, né? Nós sabemos, como economistas austríacos, que as piores deficiências numa economia de mercado são causadas pelo Estado. Tá? Já começa uma mentira a partir daí. Pois bem, um tratamento científico dessa questão deveria ser necessariamente neutro em relação a quaisquer julgamentos de valor e, portanto, não poderia condenar nenhum aspecto do capitalismo como sendo prejudicial, defeituoso ou injusto. Não faz sentido recomendar, em bases puramente emocionais, o intervencionismo, que é o que se trata, esse caminho do meio. Cabe à ciência econômica analisar essas questões e buscar a verdade. O está dizendo, ó, não vamos fazer julgamentos de valor. Vamos lá, vamos analisar todas as condições de infringência deste novo sistema. Cabe à ciência econômica analisar essas questões e buscar a verdade. Não pode ser invocada para louvar ou condenar a realidade a partir de postulados pré-concebidos e de preconceitos. Em relação ao intervencionismo, cabe à ciência econômica apenas perguntar e responder: como é que funciona? Assim encerramos a nossa aula 231. No primeiro item, vocês já viram que essa parte, né, que é nossa parte 6, a penúltima parte, a parte também bem, bem grande, né, não tão grande quanto a praxeologia, a cataláxia, né, parte 4, mas uma parte bem grande, porque é a parte em que o mundo tentou salvar o socialismo de qualquer forma, mantendo os burocratas empregados. Porque é para isso. É para manter juízes, promotores, com poder de mando em polícia, de tal forma que possam decidir bater no você e matar você. Toda lei é uma lei capital. Não convém explicar isso agora. Mas o fato é, você não pode esquecer que sempre há um burocrata doido para pendurar um paletó e coçar o dia inteiro, né? Ok. Até a próxima aula.